Camila estava voltando para casa quando foi parada por um policial. Mas o que parecia uma abordagem comum rapidamente se transformou em uma experiência que mudaria sua vida. Com o coração acelerado, ela tomou uma decisão inesperada. O que ela fez a seguir trouxe consequências que ninguém poderia prever. O que você faria nessa situação? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O coração de Camila disparava enquanto acelerava pela estrada deserta em seu brilhante Camaro amarelo. O rugido do motor era empolgante, mas logo as luzes vermelhas e azuis de uma viatura policial apareceram em seu retrovisor e seu estômago se apertou. Ela reduziu a velocidade e encostou no acostamento. O carro da polícia parou atrás dela e um policial alto, com o semblante fechado, saiu rapidamente do veículo. Em poucos passos, ele estava ao lado da janela de Camila. Ao invés de pedir os documentos como ela esperava, ele ordenou com firmeza: "Abra o porta-malas agora." O nome em seu crachá dizia Silva. Camila sentiu a respiração prender na garganta, mas obedeceu, apertando o botão que liberava o porta-malas de seu carro. Por que o policial queria ver o porta-malas? O que ele achava que ela estava escondendo ali? Mesmo sem entender, ela sabia que não podia contrariar a polícia. O porta-malas do Camaro abriu-se com um clique suave. Enquanto o policial remexia suas coisas com pressa e sem cuidado, Camila olhou de lado para o celular. Rapidamente, ela ativou o aplicativo de gravação de voz, tentando manter o disfarce. Seu pai sempre havia ensinado a importância de estar preparada em situações como aquela. Ela lembrou das palavras de sua mãe: "Nunca mostre medo e esteja sempre atenta." Aquelas lições ecoavam em sua mente enquanto observava o policial vasculhar o carro. Aos 26 anos, Camila era uma empresária bem-sucedida. Ela havia fundado sua própria startup de tecnologia, enfrentando muitos desafios pelo caminho, desde a falta de recursos até o racismo evidente no mundo dos negócios. Ela tinha orgulho do que havia conquistado, mas momentos como esse lembravam que o caminho para o sucesso, como mulher negra, era cheio de obstáculos. O policial, visivelmente irritado, bateu o porta-malas com força e voltou para a janela de Camila. "Saia do carro!" ele ordenou. Seu coração acelerou ainda mais, mas ela obedeceu sem discutir. Ao sair do veículo, sentiu o olhar frio e avaliador do policial, que a examinava de cima a baixo com uma expressão de julgamento. "O que você está fazendo por aqui e qual o motivo de toda essa velocidade?" perguntou ele com um tom acusatório, como se estivesse à espera de uma confissão. Camila, tentando manter a calma, explicou que estava voltando para casa. "Tem algum problema?" perguntou ela, mantendo o tom neutro. "Vamos ver", respondeu o policial, um sorriso cínico se formando em seus lábios. A mente de Camila corria em 1000 direções, mas ela sabia que precisava manter a compostura. Seu foco voltou para o celular no bolso, onde a gravação continuava. Ela agradecia mentalmente a sua amiga Renata, que sempre insistia para que ela gravasse qualquer interação com a polícia. A estrada estava vazia, estendendo-se em ambas as direções, o que só aumentava sua sensação de vulnerabilidade. Camila esperava que a gravação fosse suficiente para protegê-la, mas sentia que aquela noite estava longe de acabar. O policial, impaciente, começou a revistar o carro novamente, mexendo nas coisas dela, como se procurasse algo para incriminá-la. Ele foi até o porta-malas novamente e começou a vasculhar suas malas e itens pessoais com uma agressividade que beirava o abuso. O sentimento de raiva e impotência crescia dentro dela. Naquele momento, o celular de Camila vibrou discretamente no bolso. Era uma mensagem de Renata. "Tá tudo bem? Não ouvi mais de você." Rapidamente ela respondeu: "Fui parada pela polícia. Estou em uma situação ruim." E enviou a mensagem antes que o policial voltasse sua atenção para ela. O policial olhou de volta para Camila e, com um tom de desconfiança, perguntou: "Como você conseguiu um carro assim?" Havia veneno em sua voz, como se fosse inconcebível para ele que uma jovem negra pudesse ter algo de valor. Camila, sentindo a raiva crescer, respondeu que havia trabalhado duro para conquistar aquilo.
Vamos ver se essa sua história bate. O policial rebateu, com os olhos estreitos, cheio de suspeita. O coração de Camila batia forte, mas ela sabia que precisava manter a calma, mesmo quando tudo dentro dela gritava pela injustiça que estava sofrendo. Seu foco estava no aplicativo de gravação e ela rezava para que estivesse capturando tudo com clareza. Não podia deixar aquela situação passar impune. Então, o policial se aproximou ainda mais, até que seu rosto estava a poucos centímetros do dela, e disse: "O que você está escondendo?" Ela respondeu com a voz firme que não estava escondendo nada e que ele estava apenas tentando intimidá-la sem motivo. O rosto do policial se contorceu de raiva e ele agarrou o braço de Camila com força, apertando até doer. "Cuidado com a sua boca", rosnou ele, com o tom ameaçador e cheio de ódio. Por um momento, Camila achou que ele iria perder o controle, mas então o rádio do policial tocou. Uma voz solicitava sua presença em outro local. Ele xingou baixinho e olhou para Camila com um olhar cheio de ódio. "Você deu sorte dessa vez, mas eu estarei de olho em você", disse ele, soltando seu braço e caminhando de volta para a viatura. Camila voltou para o carro, sentindo a mistura de raiva e frustração. Mas junto com aqueles sentimentos, veio também uma determinação crescente. Ela sabia que não podia deixar aquilo acontecer novamente, não só por ela, mas por todas as outras pessoas que passavam por situações como aquela. Ligou o motor do Camaro, sentindo o rugido familiar do motor, e acelerou. Seu pensamento estava focado em como transformar aquela injustiça em algo maior. Ela havia enfrentado tantos desafios ao longo da vida, mas daquela vez era diferente. Era pessoal. Ela precisava garantir que a história dela fosse ouvida. Enquanto dirigia, os pensamentos de Camila voltaram à sua infância em um bairro periférico. Desde pequena, ela sabia que a cor de sua pele significava enfrentar desafios extras. Seus pais, trabalhadores incansáveis, sempre a ensinaram a sonhar grande e a não deixar que o preconceito a impedisse de conquistar o que queria. Na escola, Camila era excelente aluna, especialmente nas matérias de exatas. Muitas vezes era a única estudante negra nas turmas avançadas, e isso não passava despercebido. Ela se lembrava das piadinhas maldosas, dos olhares julgadores, mas sempre manteve o foco em seus objetivos. Após se formar com honras no ensino médio, Camila conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade de prestígio, onde cursou ciência da computação. Durante seus anos de faculdade, conheceu Renata, que se tornaria sua melhor amiga e sócia no futuro. Juntas, elas sonhavam em abrir uma empresa de tecnologia, algo inovador, apesar de enfrentarem inúmeras rejeições e dificuldades financeiras. Muitos investidores não levavam a dupla a sério, em parte por serem mulheres jovens e negras. Mas sua persistência, combinada com talento, finalmente deu frutos quando desenvolveram um software revolucionário que chamou a atenção de um grande investidor. Foi o ponto de virada para a carreira de Camila. Sua empresa, chamada de Inovatec, começou a crescer rapidamente e ela logo se destacou na indústria de tecnologia, sendo respeitada por suas conquistas. Ainda assim, o sucesso não a blindava do racismo cotidiano. E o incidente com o policial Silva naquela noite foi um amargo lembrete de que, para algumas pessoas, ela continuava sendo apenas uma mulher negra, independente de suas conquistas. Chegando ao apartamento de Renata, Camila ainda estava abalada. Ela estacionou na garagem e respirou fundo antes de sair do carro. Assim que bateu na porta, Renata abriu rapidamente com uma expressão de preocupação. "Tá tudo bem?" perguntou Renata, percebendo de imediato que algo estava errado. Camila acenou, mas sentiu um nó se formar na garganta. A noite havia sido um pesadelo, mas agora ela precisava transformar sua frustração em ação. Sentaram-se à mesa da cozinha e Camila pegou o celular. Com mãos trêmulas, começou a tocar a gravação da abordagem policial. Conforme a voz de Silva ecoava pela sala, o rosto de Renata se transformou. O que era preocupação se tornou raiva. Era difícil acreditar que, em pleno século XXI, aquilo ainda acontecia com tanta frequência. "Isso não pode passar batido", disse Renata com firmeza.
A gente vai fazer alguma coisa. Camila concordou, sabendo que juntas elas podiam fazer a diferença. Não era mais apenas sobre ela, mas sobre todas as pessoas que enfrentavam abusos semelhantes diariamente. Elas começaram a traçar um plano. Sabiam que precisavam agir rápido. Na manhã seguinte, Camila e Renata, ainda impactadas pelos acontecimentos, começaram a planejar seus próximos passos. Decidiram tornar o caso público e enviaram um e-mail detalhado a um advogado especializado em direitos civis, incluindo a gravação do incidente. Publicaram nas redes sociais um relato completo e a repercussão foi imediata, com muitas pessoas demonstrando indignação. No mesmo dia, receberam uma ligação do advogado Rafael Mendes, que confirmou a força do caso e sugeriu uma queixa formal e uma investigação interna contra o policial Silva, além de preparar uma ação civil. Camila sentiu uma sensação de alívio, pois naquele momento ela tinha um profissional ao seu lado, alguém que entendia o sistema e poderia ajudá-la a navegar pelas etapas legais. Eles passaram as horas seguintes discutindo os detalhes do plano e garantindo que cada ponto fosse coberto. Ao deixarem o escritório de Rafael, as redes sociais estavam borbulhando. A publicação de Camila havia se tornado viral, e até mesmo veículos de imprensa começaram a cobrir a história. No caminho de volta ao apartamento, Camila olhou para o celular e viu uma mensagem que fez seu coração gelar. Era de uma conta anônima. "Fique esperta, sabemos onde você mora." Assustada, ela mostrou a mensagem para Renata. Decidiram informar Rafael e a polícia sobre a ameaça, mas mesmo com o medo crescente, Camila sabia que não podia desistir. A luta por justiça era importante demais. Havia tantas pessoas apoiando sua causa, tantas mensagens de solidariedade e encorajamento, que desistir simplesmente não era uma opção. Os dias que se seguiram foram intensos. A Corregedoria da Polícia anunciou que abriria uma investigação interna sobre o caso, enquanto a cobertura midiática crescia. Camila e Renata continuaram focadas, trabalhando junto com Rafael para fortalecer o caso. Camila mantinha o áudio gravado sempre por perto, como um lembrete do poder da verdade. A gravação não era apenas uma prova, era sua proteção contra o abuso de poder que havia sofrido. Ela sabia que não poderia parar até que a justiça fosse feita. Com a investigação ganhando força, Camila e Renata sabiam que precisavam ficar um passo à frente. As ameaças que receberam serviram como um alerta de que a luta por justiça tinha seus riscos. Elas se sentaram para traçar os próximos passos e garantir sua segurança, enquanto mantinham o foco na luta contra o abuso de poder. "Precisamos de mais provas", disse Camila. "Algo que comprove irrefutavelmente a má conduta do Silva e de outros que possam estar envolvidos." Renata sugeriu criar uma linha de denúncia anônima, encorajando outras pessoas que já tivessem sido vítimas de abordagens injustas por policiais, especialmente por Silva, a se manifestarem. Assim, elas poderiam reunir mais evidências para fortalecer o caso. Rapidamente, elas colocaram a ideia em prática, compartilhando nas redes sociais e em grupos locais. Nos dias seguintes, Camila e Renata começaram a receber relatos de outras vítimas envolvendo assédio, buscas ilegais e abordagens racistas. Junto com o advogado Rafael, elas documentaram cuidadosamente cada denúncia, verificando a veracidade dos fatos. A investigação contra o policial Silva avançava, revelando um padrão de abuso sistêmico. Logo, o detetive Jorge dos Santos, da Corregedoria, informou que a gravação de Camila havia sido a peça-chave para ligar Silva a uma série de incidentes semelhantes, comprovando sua conduta abusiva e racista. Enquanto saíam do escritório da Corregedoria, Camila sentiu uma sensação de alívio. O trabalho árduo que ela e Renata vinham fazendo estava dando resultados. Elas estavam fazendo a diferença, mas sabiam que o caminho ainda seria longo. De volta ao apartamento de Renata, Camila recebeu outra ligação inesperada, desta vez de uma jornalista chamada Fernanda Souza. Fernanda explicou que estava acompanhando o caso e queria entrevistar Camila e Renata para uma reportagem especial. "Seu caso é importante", disse a jornalista. "A luta de vocês contra a injustiça precisa ser amplamente divulgada." No dia seguinte,
elas se encontraram com Fernanda para uma longa entrevista. A jornalista fez perguntas profundas e abordou não só o incidente com Silva, mas também as lutas diárias que Camila e outras mulheres negras enfrentam no país. Ao final da entrevista, Camila se sentiu aliviada, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. A luta ainda estava em andamento, mas ela sabia que tinha a atenção que o caso merecia. No dia seguinte, a matéria foi publicada. A manchete dizia: empresária negra enfrenta abuso policial e expõe racismo estrutural na corporação. O artigo se espalhou rapidamente pelas redes sociais e a história de Camila alcançou ainda mais pessoas. Com a pressão pública aumentando, a polícia convocou uma coletiva de imprensa para abordar as acusações contra o policial Silva. Camila, Renata e Rafael foram convidados a participar, assim como outras vítimas que haviam se manifestado. A sala de imprensa estava lotada. Camila observou o chefe da polícia tomar seu lugar na sala, cercado por oficiais de alta patente. Havia jornalistas por toda parte, câmeras piscando e microfones prontos para captar cada palavra. O motivo desta coletiva é tratar das sérias acusações feitas contra o policial Silva, começou o chefe da polícia. Após uma investigação interna e com base em gravações e relatos, concluímos que houve, de fato, uma conduta inapropriada e racista. Camila sentiu um nó se formar na garganta enquanto ouvia o chefe da polícia descrever o resultado da investigação. As evidências eram incontestáveis. Silva havia abusado de sua autoridade em várias ocasiões, com um histórico de abordagem agressiva e discriminatória contra pessoas negras. O chefe da polícia anunciou que Silva seria suspenso sem remuneração e que enfrentaria um processo disciplinar rigoroso. Quando a coletiva terminou, Rafael levou Camila e Renata para uma sala mais tranquila, onde puderam falar com os jornalistas. Outras vítimas também estavam presentes e compartilharam suas histórias, adicionando peso ao caso contra Silva e destacando a necessidade de mudanças dentro da corporação. Camila foi a última a falar. Respirou fundo, olhando para as dezenas de rostos à sua frente. Isso não é apenas sobre mim ou sobre o policial Silva, começou ela. É sobre responsabilizar aqueles que estão no poder e garantir que todos sejam tratados com dignidade e respeito. Precisamos nos unir e exigir mudanças, não só nesta delegacia, mas em todo o país. Suas palavras ecoaram pela sala e o som de aplausos encheu o ambiente. Enquanto o processo contra Silva avançava, novas descobertas começaram a surgir. Outro detetive da Corregedoria, Jaime Almeida, visitou Rafael e trouxe uma série de documentos confidenciais. Há mais nisso do que o comportamento do Silva, disse o detetive Jaime. Descobrimos que a má conduta se estende a outros níveis dentro do departamento. Há comunicações internas que foram ignoradas, reclamações enterradas e uma cultura de impunidade que precisa ser desmascarada. O arquivo que Jaime entregou incluía e-mails internos, depoimentos de outras vítimas e comunicações entre superiores, mostrando que a má conduta de Silva havia sido encoberta por muito tempo. Rafael folheou os papéis com expressão grave. Isso pode mudar tudo, disse ele. Agora, temos provas suficientes para ampliar o caso. Os dias que se seguiram foram intensos. Com as novas evidências, o caso contra Silva e outros policiais corruptos ficou mais forte. A mídia continuou a cobrir a história e o apoio público se manteve firme. Finalmente, o dia da primeira audiência chegou. Camila, Renata e Rafael entraram no tribunal, prontos para enfrentar o que estava por vir. A sala de audiências estava lotada de apoiadores, jornalistas e alguns rostos hostis. Enquanto o julgamento começava, Rafael apresentou as evidências de forma meticulosa, detalhando a extensão da má conduta de Silva e os problemas sistêmicos dentro do departamento de polícia. A defesa tentou minimizar as acusações, mas a quantidade de provas era avassaladora. Quando o juiz encerrou a sessão, ficou claro que o caso seguiria para um julgamento completo. O policial Silva foi preso imediatamente sem direito à fiança. Era o início de uma nova fase na busca por justiça. Após a audiência, enquanto Camila e Renata caminhavam por um parque próximo ao tribunal, sentiram uma leve brisa,
como se aquele momento representasse uma pequena vitória em uma longa batalha. Mas sabiam que a luta por mudanças ainda estava apenas começando. Com um passo de cada vez, elas estavam determinadas a transformar o sistema. Você já passou por uma situação de abuso de poder e não sabia como reagir? Como você lidaria se estivesse no lugar de Camila, enfrentando a injustiça? Você acha que gravar uma abordagem pode ser a chave para garantir justiça? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!